O grande plano de amor de Deus para com a humanidade sempre passa pela família. Quando Deus criou o homem, logo disse: não é bom que o homem esteja só, façamos uma companheira. E da costela de Adão, Deus criou Eva, criou do lado de Adão. Criou Eva e apresentou a Adão, que disse: eis a carne da minha carne, eis o osso dos meus ossos. E Deus os uniu, os abençoou e disse-lhes: crescei e sede fecundos. Foi o primeiro matrimônio e a primeira família. Porém, na história da humanidade, depois do pecado de orgulho e desobediência, a família foi perdendo aquele sentido original que Deus tinha colocado. E a coisa foi caindo numa decadência muito grande, a ponto de vir o adultério, virem os pecados contra a natureza, virem muitas vezes a idolatria, o homossexualismo, como atos de pecado, e sodomia, e tantos outros, prostituição, muitas vezes até querendo colocar como algo sagrado, chegando ao ponto de os pais, muitas vezes, oferecerem os próprios filhos aos demônios. A decadência da vida familiar e tantos problemas, a ponto de a família perder todo aquele sentido que Deus tinha colocado no início. E Deus, para quem veio restaurar todas as coisas, Ele começa restaurando a família e quer nascer de uma família. Passa 30 anos dentro de casa, em oração, em união com seus pais, cumprindo a vontade do Pai e, sobretudo, em obediência. E aí Jesus quer nos mostrar que a santificação, ela passa pela vida de família. É no silêncio, nas virtudes praticadas no dia a dia dentro de casa, na obediência, na caridade mútua, na paciência, na abnegação, é que as pessoas vão se santificando nesta vida de casa, na vida familiar, que é quando, em geral, se cumpre esta vocação à santidade que Deus dá a cada um de nós. Cristo, nosso Senhor, vem restaurar a humanidade e começa essa restauração dentro de uma casa, dentro da família. Daí a importância que tem a família no plano de Deus. Daí a importância que tem a nossa família no plano de Deus. E se é tão importante a família, é preciso que nós, nesse dia, não só rezemos pelas nossas famílias, mas meditemos um pouco a respeito deste tema, sobretudo como é que Deus quer que a nossa família se forme, como é que Deus quer que a nossa família viva, e como é que Deus quer que nós formemos, no dia a dia, dentro de casa, esta vida familiar. E sobre esses 3 temas, gostaria de brevemente refletir com todos. Primeiro, a família, ela deve começar no sacramento do matrimônio. Esse é o plano de Deus. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus abençoa e santifica. Embora o matrimônio seja uma instituição natural, para nós cristãos, o matrimônio é mais do que uma instituição natural, é um sacramento. Ou seja, é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus. É um canal de graças em que nosso Senhor derrama os seus méritos adquiridos na cruz para santificar homem e mulher e filhos. Matrimônio é meio de santificação. Por isso é um sacramento. Sinal sensível e eficaz da graça de Deus para a santificação do casal e para a santificação dos filhos. Por isso,
a vida familiar, ela deve ser iniciada com este sacramento, que não é apenas um sacramento daquele momento em que o casal troca o consentimento lá diante do altar, mas é um sacramento que continua no dia a dia até o fim da vida. Portanto, o sacramento do matrimônio, ele é um sacramento que se realiza naquele momento, vem a graça, mas ele vai dando continuidade, é um sacramento contínuo. Todas as ações da família são ações inerentes a esse sacramento, santificadas por esse sacramento que o casal recebeu no dia a dia. Mesmo as dificuldades, mesmo os sofrimentos, mesmo os problemas, tudo é santificado pelo sacramento que o casal recebeu. É preciso, quando se entra no matrimônio, deve-se entrar como se entra em um campo sagrado. Então todas as realidades familiares já são inerentes e santificadas pela graça que o casal recebeu e que continua recebendo durante toda a sua vida própria do sacramento. Existe essa continuidade sacramental. Para isso, antes do casamento, ou do matrimônio, melhor dizendo, o casal deve se preparar. Não deve se casar de modo assim abrupto. Conheci uma pessoa e daí a um mês já estou lá procurando o padre porque encontrei um amor à primeira vista, é a pessoa da minha vida. A primeira coisa necessária é ter um tempo de namoro. Não vai se namorar assim, sem o cuidado necessário para que esse namoro seja um namoro de acordo com o plano de Deus. E para buscar um namoro, a primeira coisa é saber escolher a pessoa. Não vai escolher a pessoa porque acha bonita, porque parece muito bem. Quando você vai escolher alguma coisa para você comprar, por exemplo, vai escolher um sapato, um vestido, as meninas sabem bem disso, né? Levam um monte lá para o provador e depois termina não escolhendo nenhum, né? Porque não gostei disso, eu não gostei daquilo, com tanta exigência, né? Tudo bem, ótimo, muito bem, mas para escolher um namorado, para escolher a namorada, né? Não tem critério, né? Porque é mais bonito, porque fala bem, porque gostei. Agora tem essa história, veio uma química e é esse. Calma. Então é preciso saber escolher, né? Olhar a pessoa bem, saber se a pessoa, o que é que a pessoa pensa da vida, quais são os valores que aquela pessoa assume no dia a dia, qual é o temperamento daquela pessoa, quais são as reações que aquela pessoa tem diante dos problemas, quais são os projetos de vida daquela pessoa, porque você vai ter que juntar os seus com os projetos e com a vida dessa pessoa. Vai ser essa pessoa que, se for realmente se casar, vai acompanhar você durante toda a vida. Vai ser com essa pessoa que você vai ter os filhos, que vai educar os seus filhos, que vai dividir tudo e que vai somar tudo na sua vida. Então não se pode ir ao casamento, ao matrimônio, sem antes esse período de namoro. Mas é preciso que tenha um namoro correto e que se saiba namorar. Hoje vivemos uma geração, que a geração é muito líquida, né? Muito cheia de impulsos, não acostumada ao sacrifício. Parece que muitas vezes são super protegidos pelos pais, que não tem muito tempo para os filhos hoje, e os filhos ficam meio ao léu, e a geração fica assim sem esse espírito de sacrifício, muitas vezes levada pelo momento, muitas vezes superficial, sem perseverança, uma geração um pouco descartável. Então, quando há o menor problema, a pessoa logo cai, já não quer mais. Quantos matrimônios são feitos no dia a dia em que as pessoas vão lá só por experiência, né? Vou me casar, se der certo, bem, se não der certo, cada um para o seu lado. E a gente ouve isso de católicos, de pessoas que sabem que até que a morte os separe do matrimônio. Então tenham, queridos jovens, o namoro santo e o namoro correto. E para o namoro ser santo e correto, deve buscar 3 coisas. Primeiro, o tempo de namoro, que é um tempo maravilhoso,
é o tempo do casal se conhecer, né? Buscar conhecer o outro e no dia a dia ir construindo com o outro um verdadeiro amor. Não um movimento de paixão que é diferente do amor. A paixão ela é egoísta, a paixão só pensa em si, a paixão é impulsiva, a paixão é mais carnal. Não, o amor já pensa mais no outro, o amor é capaz de renúncias, o amor é capaz de sacrifícios, o amor é capaz de servir, o amor é Deus presente na vida do casal. E o casal precisa realmente ir construindo isso aos poucos. Isso não se faz em 3 meses, precisa levar tempo. E para que isso seja verdadeiro, é preciso que haja castidade, vida de oração, porque quando um casal perde a castidade e começa a ter relações pré-matrimoniais, ele perde aquela capacidade de discernimento, porque a paixão vai falar mais alto, a química vai falar mais alto. Eu costumo dizer para os casais: cuidado, porque vocês têm fé, mas hormônio não tem. Então, é preciso ter o cuidado de irem se educando no respeito mútuo, e para ter um conhecimento sadio e correto e realista, e que se construa um verdadeiro amor, passando por cima da paixão, que pode até ser uma fase inicial, porque vai uma admiração, uma paixão, mas tem que chegar no amor, senão o casal não vai casar direito. Então é preciso ter esse cuidado do conhecimento. E para que se chegue a isso, tem que ter diálogo. E um diálogo capaz de ouvir e falar. Um diálogo sincero. Um diálogo realista. Um diálogo respeitoso. Um diálogo afetivo também, no modo de falar, com carinho, com atenção. Um diálogo também com Deus, porque Deus tem que fazer parte da vida do casal que namora, senão o casal se perde, porque o demônio também entra ali para atrapalhar. Depois hoje os jovens são muito condicionados pelo espírito do mundo, em que busquem acima de tudo o prazer. Então, e isso condiciona o casal, porque tem que ter coragem de ser diferente daquilo que o mundo coloca, e tem que ter coragem de evitar aquelas ocasiões que ofendem a Deus, né? O namoro, pois, deve ser esse diálogo, e esse diálogo respeitoso pela pessoa do outro, pelo que o outro é. O outro não é um objeto, não é um meio de satisfação, mas o outro é alguém que você tem que conhecer e tem que procurar estabelecer principalmente uma grande amizade, que depois vai levar a uma conjugalidade, em vista, mas aquela outra pessoa é a imagem e semelhança de Deus na sua vida. E é claro que namoro não é matrimônio. Então, se vê que não é essa pessoa, chega e diz com sinceridade: não dá, não podemos, eu não consigo, não é a pessoa que eu desejo compartilhar minha vida durante, pelo menos, nos próximos 50 ou 60 anos, no dia a dia, na mesma mesa, na mesma cama, na mesma casa, etc. Então, preciso ter coragem disso. E é claro que o namoro tem que ter esse respeito um pelo outro, para que não leve o outro a ofender a Deus. Fazer do namoro um tempo bom de crescimento espiritual, moral, de amadurecimento. Hoje as grandes causas de separação ocorrem porque muitos casais, posso dizer a maioria, se casa sem o mínimo de maturidade para estabelecer uma vida a dois quanto ao dar e receber daquilo que é obrigação própria da vida matrimonial. E é claro que se não tem essa maturidade mínima, é impossível, porque ninguém se casa consigo próprio, casa-se com o outro. Mas o problema é que a maioria se casa consigo própria
e o outro tem que ser uma cópia plena daquilo que ele é, o que ela é. E quando vem alguma coisa diferente, que tem que ceder, renunciar, não se consegue, porque não tem maturidade. Não tem maturidade para reconhecer as suas próprias limitações, e quer ter razão em tudo, e acha que está certo em tudo, e que se vitimiza, não se é compreendido, e isso vai levando a um desgaste. Então, isso tem que ser visto tudo no tempo de namoro, porque depois que o padre dá a bênção nupcial, aliás, depois que se diz o sim diante do sacerdote, aí já tem uma só carne que tem que conviver até o fim da vida. E na vida matrimonial, aí vai o segundo ponto, é preciso ter o cuidado de ter bem claro que homem é homem, mulher é mulher. Devido a essa grande campanha de igualdade entre os sexos, já se perdeu o sentido da diferença. Um quer ser o outro, e ficam trocando de lugares. Deus fez tudo de modo perfeito. Existe uma igualdade de dignidade. É claro, homem tem a mesma dignidade da mulher, são criaturas de Deus, são imagens de Deus, são filhos de Deus, mas são diferentes. Então, uma é a missão do homem na sociedade e na família, outra é a missão da mulher. Suas características físicas e psicológicas, seu próprio jeito de ser mostra que há essa diferença. E essa diferença, contrário àquilo que apregou os ideologistas de gênero, não foi construída pela cultura, é inerente à própria pessoa, está ali. Homem é homem e tem que agir como homem. E quando se fala agir como homem, não significa, como muitos acham, ser bruto, maltratar, pisar, não é nesse sentido. Mas agir como homem é buscar ser mais racional, passar segurança para a esposa e para os filhos, ser o protetor, buscar ser o provedor, ser aquela pessoa que até não fala muito, mas a sua presença ali já impõe respeito, impõe segurança, já impõe tranquilidade, já impõe paz. Este é o sentido do ser homem, é ser o líder da família, é ser o cabeça da família, que tem ali ao lado a sua esposa, que é companheira, que está ali como o coração, assim como ele está como cabeça. Assim o casal vai bem. E ser a mulher é ser aquela pessoa sensível, que olha os detalhes, enquanto o homem olha o geral. É ser a grande inspiradora do marido. É aquela pessoa que cuida, que tem aquele cuidado de saber dividir as coisas, de saber levar para um, levar para o outro, ver a necessidade de cada um e procurar prover a cada um dentro daquilo que é possível na família. É aquela pessoa que vai ali ao lado, não para cobrar, porque muitas vezes as mulheres se atêm só em cobranças. É claro que o homem de vez em quando precisa de uns empurrõezinhos, como a inspiração, né? Mas é preciso ter o cuidado de não extrapolar, de nunca faltar o respeito, inspirar e deixar o marido ir à frente e cuidar, né? E é claro que se isso no namoro não é conversado, não é visto, fica mais difícil no tempo do matrimônio. Mas que cada um cumpra realmente a sua função, tenha realmente o seu comportamento correto, e assim a família vai bem. Porque a unidade do matrimônio é uma unidade em que o homem e mulher se complementam. Não se completam, como alguns dizem, mas eles se complementam para que a família vá bem e que os filhos sejam bem educados, vendo que o pai é diferente da mamãe, mas os dois são importantes na minha vida. Eu não posso ser frio, não posso ser calculista, mas também não posso ser mole, não posso ser sentimental. Eu tenho ali meu pai e minha mãe que me ajudam, que me aconselham, que me corrigem, mas que me passam a segurança e a beleza
que Deus criou no mundo e que me dá um projeto, realmente um projeto de vida. Daí vem a questão dos filhos, que é o terceiro ponto dessa nossa reflexão. Educar os filhos, o que é? Vem do educere, educar é conduzir. Educere, conduzir para o céu, como dizia o Papa Pio XII. Educar é conduzir o filho para alcançar o seu fim último, para que se realize plenamente como ser humano, como imagem e semelhança de Deus, mas que tenha por fim a vida eterna. Educar é para o céu. E isso é preciso lembrar muitas vezes, porque nos últimos tempos parece que educar é dar uma boa profissão, fazer com que os filhos se realizem do ponto de vista material, que tenham bastante dinheiro, que possam ter sucesso na vida. Educar parece que virou isto. Então, educar os filhos é educar no sentido material, no sentido natural, apenas humano. Mas educar é o homem inteiro, corpo e alma. Educar espiritualmente. E começa lá já com o batismo dos filhos e com a grande missão que tem de conduzir os seus filhos na fé. Isso é educar. Por isso é preciso que os pais gastem tempo com os filhos, o que é muito difícil hoje. Os pais, ambos, muitas vezes trabalham, estão o dia inteiro fora de casa. Quando chegam em casa, os filhos ficam aí nas mãos dos outros. Quando chegam em casa, os pais não têm mais tempo, porque tem que ver uma coisa, outra. Agora, então, com as redes sociais, cada um na sua, e os filhos vão crescendo aí, educados por quem? Pela escola, muitas vezes militantes, que vão aprender muitas coisas erradas. Educar por quê? Pela internet, pelos joguinhos de celular, pelas redes sociais, pelos vídeos. Muitas vezes, vou colocar só vídeo infantil para o meu filho. Cuidado, que tem muita mensagem subliminar nesses vídeos aí que vocês não imaginam. Educar pela internet, vai ser educado por quê? Pelos colegas, que passam os mesmos problemas que eles, porque vivem sem os pais, e são órfãos de pais vivos, como muitas vezes os nossos próprios filhos são. Então é preciso ter o cuidado de gastar tempo com os filhos, de conversar, de participar de suas vidas, de brincar, de contar as histórias, de passar os valores, de vivenciar esses valores, porque as crianças aprendem mais do que elas ouvem, aquilo que elas vivenciam. Educá-los na fé, educá-los para Deus, falar de Deus. É tão bonito quando os pais contam a história sagrada para os filhos. Que maravilha, né? Maravilha, né? Isso eu digo por experiência própria, né? Toda noite o pai pegava lá a história sagrada e contava um pouquinho, e depois tomava lição, e se a gente não respondia, ele não brigava, mas ria da gente, a gente com vergonha tinha que aprender. E que quanta coisa boa, né? O meu primeiro professor de teologia foi meu pai, que tinha 4ª série. Que coisa linda. E isso assim, a gente vai aprendendo, vai vivendo, porque vão passando ali não só aqueles ensinamentos de Deus, mas vão passando a vida, os valores da vida. Mas tem que gastar tempo com os filhos. Que tempo você tem com os filhos? E coloca os filhos no mundo, e os filhos ficam com quem? Então depois passar também os valores, os próprios valores humanos, o valor da verdade, da sinceridade, do respeito mútuo, da disciplina, passar os valores morais, a caridade, o serviço dentro de casa, a divisão de tarefas, o cuidado com o irmãozinho, a responsabilidade com as coisas em comum. Tudo isto só se aprende dentro de casa. Então é preciso que se forme realmente na família esse espírito de Deus, esse espírito de uma verdadeira família cristã, e que isso vá no dia a dia se realizando. É claro que tem sofrimentos, dificuldades, criança que passa mal, tem que sair correndo, criança com febre, problemas de garganta e dificuldade. Um dia a pessoa está mais nervosa, está mais tensa, e isso tudo ocorre, é claro. Mas acima de tudo isso, deve ter a caridade.
A caridade de um para com o outro e a caridade entre si. Assim o casal vence as dificuldades e passar por cima de si próprio, senão é impossível. Eu não sou capaz de um sofrimento qualquer, já reclamo e ponho culpa no outro, e o outro é que se vire para os meus problemas. Então eu estou aqui, eu não consigo suportar essa dificuldade e eu vou batendo em todo mundo, e quem vai apanhar primeiro é minha mulher, é meu marido, e não pode ser assim. Então eu preciso ter mais esse espírito de penitência, de sacrifício, de paciência. Me lembro que uma vez um casal chegou para o padre antes do casamento, e era um padre idoso, e disse: padre, o que a gente precisa levar para o enxoval? O padre disse: leva uma caixa de paciência. Aí o casal estava na porta da secretaria, e o padre gritou: não, leve um caminhão de paciência, porque uma caixa é pouco. Porque se não tem esse espírito de sacrifício, não consegue. Então hoje vamos pedir à Sagrada Família que olhe por tantas famílias lindas que nós temos aqui, tantos casais, tantos jovens se preparando para o matrimônio, que realmente vivencie já cada um a sua fase, né? Seja namoro, seja noivado, seja um matrimônio recente, seja um matrimônio mais maduro, seja um matrimônio com os filhos, que vivencie com alegria, com muita confiança em Deus, sabendo que a graça nunca vai faltar para aquele que realmente pede, e Deus nosso Senhor vai dar. Então que a família sagrada cuide de nós, nos proteja e sempre nos encaminhe para o caminho do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.